importante ter em mente que o principal método de imagem para rastrear, para fazer triagem de coleções na cavidade abdominal é a ultrassonografia. Então, sempre que a gente suspeita da presença de uma coleção na cavidade abdominal, o primeiro método de escolha é o ultrassom. Mas o ultrassom tem suas limitações, porque apesar de nós detectarmos a coleção, não é possível, muitas vezes, se a gente não tiver esse conhecimento prévio da história clínica, que pode nos ajudar, nós realmente, pela imagem, não temos a menor condição de dizer de onde veio aquela coleção. Então, a história clínica do paciente é fundamental. E nem sempre essa história clínica nos ajuda em termos ultrassonográficos. E aí, a ultrassonografia, ela fez o seu papel enquanto exame de triagem. E para obter maior especificidade, para a gente ter uma ideia melhor, já que a gente vai conseguir, pelo menos, tentar rastrear se essa coleção é fruto de uma perfuração de órgão, por exemplo, e aí a gente vai lançar mão da tomografia. Então, a tomo, ela consegue, porque ela vai dar realmente, clarear um pouco mais, dar mais especificidade, que ela vai mostrar essas relações anatômicas e individualização dos compartimentos abdominais, que vai realmente vão ficar melhor definidos pela tomo. E quando a gente fala de coleção líquida livre, significa que é líquido que escorre. Então, o domínio desses espaços na cavidade abdominal é muito importante para nós compreendermos a origem daquela coleção. Então, vocês estão vendo aí um esqueminha em que todos os órgãos da cavidade abdominal foram retirados. Nós estamos aí com esse desenho demonstrando para onde esse líquido escorre. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é definir as estruturas que são limitantes de espaço. A primeira delas é essa aqui, ó, o mesocolo transverso. Então, o mesocolo transverso, ele divide o andar superior no andar inferior do abdômen. Então, essa é a nossa referência. Então, sempre lembrar que quando nós estivermos ali na topografia do pâncreas, a gente está ali nas proximidades do mesocolo, ali toda aquela divisão em que é superior e que é inferior. Depois, nós temos aqui, eu vou falar inicialmente do andar inferior. No andar inferior, a gente tem ainda o mesocolo ascendente, o mesocolo descendente, que divide o andar inferior em região infracólica e essa outra região aqui do lado, ó, que é as chamadas goteiras paracólica ou parietocólicas. Então, observe que a gente tem a região infracólica aqui e as goteiras. E ainda tem aqui, ó, vejam, o mesentério dividindo em infracólica direita e infracólica esquerda. Então, isso a gente precisa ter em mente esse desenho para entender o que acontece. E a grande parte das coleções do abdômen inferior, elas drenam para a pelve, principalmente via fossa ilíaca direita, que é um espaço maior, diferentemente da fossa ilíaca esquerda, que é mais rasa. Então, a tendência das coleções é ir para a fossa ilíaca direita e daí para o fundo de saco. E o inverso também é verdadeiro. Coleções que se acumulam na pelve em grande quantidade, elas podem ascender também para os espaços infracólicos, como também via goteira parietocólica ou paracólica direita, alcançar o abdômen superior. Então, uma coleção que vem da goteira paracólica ou parietocólica esquerda, cai na pelve, que é mais rápido, na via fossa ilíaca esquerda, cai na pelve, que é mais rasa nessa região, a fossa ilíaca esquerda, essas coleções é muito mais difícil pelo volume ela alcançar o abdômen superior por essa via, até porque existe aqui, ó, veja, o ligamento frênico-cólico. Então, esse ligamentozinho frênico-cólico, se ele não tiver rompido, ele é um impeditivo, porque ele isola o espaço subfrênico, que vocês estão vendo aqui, o espaço subfrênico esquerdo, onde nós vamos encontrar o baço. Então, a via mais comum de coleções chegarem ao abdômen superior, provenientes do abdômen inferior,
é via goteira paracólica direita, tá? E aí podem alcançar, inclusive, o espaço subfrênico direito. Por isso, por exemplo, se eu tiver uma paciente com uma gestação tubária rota, muitas vezes ela vai ter uma irritação frênica, porque aquele sangue coletado, ele vai subir e vai ascender até o espaço subfrênico direito. O mesmo acontece num caso de uma doença inflamatória pélvica, que eu tenho um abscesso tubavariano, coleções purulentas na região pélvica em grande quantidade, vai acontecer a mesma coisa, vai ascender até o subfrênico direito. Porque o subfrênico direito, ele é livre para trânsito de coleção. Então, isso é interessante, porque coleções ali próximas ao fígado, delineando o fígado, a gente sabe que pode ter vindo de qualquer lugar, tá? Bom, compreendendo mais um pouco, agora nós vamos falar um pouquinho do abdômen superior. Então, na parte superior, nós vamos identificar esses ligamentos, que são os ligamentos coronários que fixam o fígado, o ligamento falciforme, que é muito interessante, que impede que coleções do espaço subfrênico direito alcancem o subfrênico esquerdo, por isso que a gente diz que o subfrênico esquerdo, esse espaço aqui, ele é um espaço realmente isolado pelo ligamento frênico-cólico. Vejo que aqui tem o ligamento gastroesplênico, que também isola. Uma outra região interessante é essa região aqui, onde ficam as coleções pancreáticas, chamada retrocavidade dos epíplonos. Ó, lembrar que o estômago está nessa topografia, e aqui tem a retrocavidade dos epíplonos. E nós sabemos que é nessa região que corresponde mais ou menos à topografia ali do corpo e cauda do pâncreas. Então, entre o estômago e o pâncreas, que normalmente é um espaço virtual, é que está a retrocavidade e se acumulam coleções. E essas coleções, geralmente, elas são de origem pancreáticas, por conta de pancreatites, principalmente. E essas coleções, elas costumam drenar, se for para a cavidade, elas dissecam pelo esse pequeno hiato chamado hiato de Winslow e caem aqui nesse espaço, que é o espaço subhepático. Então, a gente sabe que abaixo do fígado, nós que estamos fazendo uma rotina de exame de medicina interna, exame de rotina abdominal, a gente sabe que ali tem o espaço de Morris, que é entre o fígado e o rim direito. Mas um pouquinho mais adiante está a vesícula biliar. Então, aquele espaço todo ali é o espaço subhepático. A parte mais anterior corresponde à parte que nós vamos identificar a vesícula, e a parte mais posterior, o chamado espaço subhepático posterior, também conhecido como espaço de Morrison ou espaço hepatorrenal, corresponde àquela imagem que nós identificamos o fígado e o rim, que nós usamos frequentemente, inclusive para medir o próprio rim, como também para fazer aquela comparação se não tem esteatose hepática. Então, assim, esses espaços, nós estamos frequentemente passando por eles e a gente acaba meio que no piloto automático e não fica lembrando muito deles. Então, vejam, como é importante, sempre que nós estivermos ali examinando o fígado, lembrar que é aquela parte mais posterior da imagem, porque nós estamos insonando via intercostal ou via subcostal, aqui pela parte anterior do paciente. Então, o som, ele vai até aquela parte final, onde nós enxergamos o diafragma, que é a parte final da imagem. Então, lembrar que aquele espaçozinho ali que nós estamos vendo entre o fígado e o diafragma, que é virtual, é o subfrênico direito, o mesmo lá para o baço, o subfrênico esquerdo. Lembrar sempre que o espaço subhepático, ele tem uma parte anterior, onde eu vou identificar a vesícula, o fígado e a vesícula, e tem uma parte posterior, onde eu vou identificar o fígado e o rim direito, que é o conhecido espaço de Morrison. A retrocavidade também é virtual, então sempre que eu examinar o pâncreas, que eu identificar toda aquela anatomia das camadas do estômago, e posteriormente eu vejo o corpo e a cauda do pâncreas, eu sei que ali é a retrocavidade dos epíplonos. Sempre que eu passar o meu transdutor abaixo da região infracólica, que eu sei ali corresponde ao mesocolo transverso, toda aquela região periumbilical, eu sei que é infracólica direita, infracólica esquerda, tá?
Sempre que eu passar o meu transdutor ali nos flancos, bem nas laterais, tenha em mente que eu estou passando nas goteiras parietocólica ou paracólica direita e esquerda. Então, essa visão, ela é muito importante, que a gente examine o abdômen pensando nesses espaços também. Porque todas as vezes que aparecer uma coleção, eu vou estar apto a saber que espaço é aquele.